Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Como é que vamos? Amados, nós vamos dar continuidade àquelas ministrações que nós estamos fazendo durante a semana. E eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos de algo que tem chamado a nossa atenção e que Deus tem nos mostrado assim, de uma maneira clara o que tem acontecido e como está a situação. Eu queria, hoje, para não perder muito tempo, eu queria falar com os irmãos de 2 pontos. Eu não sei se vai dar tempo para falar desses 2 pontos hoje. Se não der, eu falarei de um hoje e na próxima semana continuo compartilhando com os irmãos. Gostaria de falar com os irmãos hoje sobre generosidade. Generosidade e também voluntariedade. São 2 pontos distintos, mas muito importantes para a igreja nessa caminhada. O que é que nós temos visto hoje? O que nós temos visto estamos vivendo um tempo onde a generosidade está aflorada no coração das pessoas. Né? Muitas pessoas estão assim de uma maneira muito graciosa, né? Vivendo esse momento de generosidade. Mas, amados, o que chama a minha atenção, ou a nossa atenção, e eu queria deixar isso bem claro com relação aos irmãos, que ser generoso é um dom, é algo divino. Eu não tenho nada contra a maneira das pessoas ser generosas. Mas o que é que chama a nossa atenção com relação a isso? Seria necessário acontecer um fato tão grave para as pessoas exercer algo tão importante, tão sério, tão divino? Seria necessário estar acontecendo tudo isso para que as pessoas pudessem exercer isso de uma forma até assustadora. Porque eu falo assustadora no sentido de a gente ver grandes empresas, grandes empreendedores investindo pesado nessa questão da generosidade, em todos os sentidos. Em todos os sentidos que nós olhamos, nós estamos vendo essas pessoas investindo de uma maneira muito forte nessa questão da generosidade. Mas a gente para avaliar com relação a isso, esse tempo que nós estamos vivendo. E que é uma das coisas que nós precisamos entender, apesar dessa maneira generosa que as pessoas estão se utilizando nesses dias, nós vemos que uma das coisas que sempre existiu foram os necessitados. Sempre existiu necessitados, sempre existiu doentes, sempre existiu hospitais com carência de equipamentos, sempre existiu tudo isso, irmãos. É isso que chama a nossa atenção, justamente onde é que estava toda essa fartura de donativos, essa fartura de dinheiro, onde é que estava? Quando nós podemos olhar para o sertão, para o povo, o sertanejo na seca ali, passando por necessidade, crianças passando fome, crianças desnutridas, não só, aqui eu estou falando só da área do sertão, mas também em outros países, como na África, por exemplo, o povo fazendo biscoito de barro às crianças para comerem. É aí que a minha pergunta, justamente, que eu não estou aqui colocando, dizendo que está errado essa condição de ser generoso, de doar, não está errado, mas eu estou dizendo, o que eu quero colocar aqui é onde é que estava tudo isso, que as coisas estavam acontecendo, os hospitais estavam aí perecendo por falta de leitos, de equipamentos, de tudo que se possa imaginar, uma tomografia, um tomógrafo, para se fazer no gênero hospitais não tinha. Então, o que eu quero falar é justamente sobre isso. Então, a gente estava vendo muitas crianças subnutridas, e simplesmente as autoridades ou os grandes empreendedores fazendo pouco caso, não dando muita importância a tudo isso que estava acontecendo. Mas hoje a gente entende que apareceu tudo,
as grandes empresas estão investindo pesado. Então, é uma das coisas que chama a nossa atenção, pelo menos a minha atenção chamada para essa condição. Mas eu gostaria de falar algo aqui talvez importante, que talvez para eles é uma novidade, né? Para essas pessoas é uma novidade, mas existe um povo, né, que foi direcionado, que foi ensinado, que aprendeu com o Mestre Jesus, que já faz isso, né, de maneira sem ser necessário que venha acontecer nenhuma tragédia, que seja necessário acontecer uma pandemia para que possamos exercer esse fruto do Espírito, que é justamente a generosidade. Então, amados, nós precisamos entender com muita clareza que nesses dias as pessoas estão afloradas. O coração das pessoas está assim muito dados a doar, a abençoar, vamos chamar assim, né? Mas existe esse povo que nós estamos vendo já faz isso sem ser necessário, está passando por essa situação sem ser necessário que aconteça esses fatos, né? Então, a igreja ela já pratica isso, né? Não precisa de tempo, não precisa de época, não precisa de situações, não precisa de nada disso que está acontecendo para a igreja entender que a generosidade faz parte das bem-aventuranças do Senhor. Então, nós, com o nosso coração, eu digo a vocês com toda certeza, nós estamos com o nosso coração muito em paz com relação a isso. Só o que nos chama a nossa atenção é justamente como hoje o mundo tomou essa direção e se tornou tão generoso em fortunas. São fortunas que estão sendo doadas para ajudar em todos os sentidos. Não estou dizendo aqui que isso aí está errado. É necessário. Mas é preciso acontecer isso. Nós não poderíamos estar numa condição bem melhor se justamente essas pessoas que estavam com essas reservas todas guardadas pudessem estar colaborando, pudessem estar cooperando, né, para que o mundo, o nosso país, vamos dizer assim, vamos falar diretamente do nosso país, estivesse bem melhor. Mas o que eu quero falar justamente é o que eles estão fazendo lá, o que eles estão fazendo agora. A igreja já nos mostra isso, a Bíblia já nos mostra isso há muito tempo. E eu queria falar algo aqui com relação, se os irmãos pudessem abrir, ou quando vocês estiverem vendo e ouvindo esse vídeo, pudesse ler o livro em 2 Coríntios 8, que eu vou ler um trechinho, não posso me alongar porque o nosso tempo também aqui do vídeo ele é curto, até para não trazer desgaste, né? Então nós vamos ler, nos diz assim, a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judeia. Que nos diz também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou,
assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em tudo, em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, e nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também a querer. Convém isto, completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Vamos lá. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está nos trazendo algo aqui muito interessante, que fala justamente dessa condição que nós estamos vivendo hoje. Naquela época, existia um povo lá na Judéia, pobre, passando necessidade. Mas tinha um povo na Macedônia, que a Bíblia está dizendo aqui, que eles eram não só pobres, mas ele está dizendo aqui no versículo, nós vemos aqui no 2, diz assim, 8:2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. É isso que eu quero dizer. A igreja, ela já pratica isso com muito amor, com muita dedicação. É algo que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo para praticar, para viver e para assumir essa responsabilidade. Eu digo uma responsabilidade porque o nosso coração tem que estar voltado para essa condição. Porque se nós formos olhar na Bíblia, irmãos, nós vamos ver que desde o início, que existem pessoas pobres, que existem pessoas necessitadas. E quando chega no Novo Testamento, Jesus ele nos dá um ensinamento profundo com relação a essa área, que eu sei que é muito desgastante. Aí você pode perguntar, mas irmão, como você... a partir de quando você começou a entender isso? Eu digo para vocês e confesso que isso foi a partir que eu entreguei a minha vida para Jesus. Porque só os ensinamentos de Jesus podem nos levar para essa condição. De nos tornar pessoas generosas, não em momentos, não de momentos, mas constantemente. Não generosos de momentos de final de ano, Natal, Páscoa, São João, ou como eles chamam, né? Essas datas festivas, que mas tem fulano que está precisando disso, tem ciclano que está precisando daquilo, vamos fazer uma campanha. Nós não fazemos campanha. Nós vivemos a prática da generosidade. É isso que está nos ensinando aqui na palavra. A igreja, ela vive nessa prática. Nós não precisamos, como foi colocado aqui, de tempo, época, ou situação, ou condição. É um chamado de Deus para a vida de cada um de nós, para que venhamos ser pessoas generosas. Pessoas que vivam, assim como a palavra de Deus nos diz, lá em Atos dos Apóstolos, em comunhão, em comum.
ou seja, em comum acordo, que possamos viver essa igualdade que está aqui escrita, quando o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 13, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. Não, não é para isso. Mas é para que haja igualdade. Eu não quero ver o meu irmão passando necessidade. No que eu puder ajudar meu irmão, eu vou ajudar. No que eu puder colaborar com meu irmão, eu vou colaborar. Mas isso eu preciso estar muito atento, eu preciso estar olhando para ver olhando e vendo como é que está a situação, buscando, ligando, me comunicando com meus irmãos para saber como é que está a situação dele, para poder eu viver essa mensagem que está escrita aqui. Esta, irmãos, é a mensagem. Então, a generosidade, ela faz parte do cotidiano do cristão, da vida diária de cada um de nós. Que possamos ter esse coração generoso, que possamos ter essa vida voltada para servir a Deus, que possamos ter esse coração cheio da vontade, né? Assim como Paulo, assim como Tito, assim como esses homens de Deus, assim como o nosso próprio Jesus que nos ensinou. Que possamos ter esse coração muito pronto para servir, muito pronto para agradar o coração do Senhor. Não vamos olhar para o que eles estão fazendo, porque é de tempo. Mas nós não precisamos de tempo, nem de situação, nem de condição. O nosso coração tem que estar voltado para agradar ao Senhor em tudo. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer um novo mais entendimento a vocês com relação a isso. E que Deus possa nos abençoar, nos dar força e sabedoria para podermos continuar trabalhando em prol da igreja. A igreja da Macedônia, na sua profunda pobreza, ela supriu a necessidade dos irmãos da Judéia. Que possamos ser assim. Que Deus abençoe, que tenha assim um final de semana abençoado, que Deus possa assim continuar derramando graça e sabedoria no coração de cada um de vocês. Bem, meu irmão, que Deus abençoe em nome de Jesus. Na próxima semana estamos aí novamente com uma pequena palavra para nos ajudar nessa caminhada, tá bom? Que Deus abençoe. Amém.